Então, a gente está falando, então, com o professor Israel Jorge, que foi finalista do Prêmio Jabuti 2019, com o livro dele, né, o livro que é base, né, pauta para a gente estar falando aqui hoje, que é o Repensar, né, Repensando a Economia Criativa, desenvolturas empreendedoras no Brasil e em Portugal. O Israel, ele é analista em cultura empreendedora do Sebrae Nacional, que é aquela força propulsora de empreendedorismo nas micro e pequenas empresas do Brasil, não é verdade? Nós conhecemos aí essa força, e o professor, ele é bacharel em Direito, ele também é especialista em gestão empresarial com ênfase em estratégia pela FGV, ele é bacharel em Direito pela Unesp, né, São Paulo, ele é especialista também em democracia participativa, república e movimentos sociais pela UFMG, e também ele é mestre, né, por Coimbra, em Portugal, em intervenção social, inovação e empreendedorismo, e doutor em estudos contemporâneos, também por Coimbra, em Portugal, né, com uma pesquisa sobre curadoria e significação na economia criativa, uma proposta de valor. Então, o professor tem toda uma trajetória, né, de empreendedorismo, inovação, recrutamento, seleção e treinamento de pessoas, né, para o quê? Intervenções em empresas, territórios sociais, né, e todo tipo de questão e elementos que a gente já falou um pouco aqui, a ver com o evento, e a gente tem um maior interesse discutindo mais isso. Nós, como graduação, a gente vê muito a economia criativa como um cenário onde podemos atuar empreendendo, na verdade, gerando valor e riqueza no DF, indo além do clássico de sermos associados em redações, agências e coisas do tipo, mas também tendo as nossas próprias redações, agências e outros serviços e produtos com impacto econômico, social e em outras tantas dimensões. Para isso, nada melhor que o professor tomar a fala. Seja bem-vindo, professor, e eu quero saber, né, sobre essa questão aí de o que é a economia criativa, né, nesse seu estudo que o senhor fez, e que é finalista com um livro, né, resultou no livro que é finalista do Prêmio Jabuti, sobre a economia criativa no Brasil e em Portugal. Queria entender um pouco disso, para eu, como estudante, me inserir aqui no DF. E se o senhor atua aí no Sebrae também, se puder trazer alguma ideia também desse lugar onde o senhor está, para eu me inserir como estudante, ou me reposicionar. Às vezes eu estou num local e procuro a ciência e a pós-graduação para me recolocar. Eu acho que esse é mais ou menos o interesse do pessoal hoje, né? Então a palavra é sua, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Robson. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Agradeço primeiramente toda a coordenação aí do evento na pessoa do professor Robson, que é com quem eu tive contato até agora. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Resumindo um pouco a apresentação que ele fez, e que eu agradeço muito pela generosidade aí, na verdade eu sou um aborígene da economia criativa. Um aborígene da economia criativa. Eu explico para vocês. Há uns 10 anos, eu estava fazendo meu primeiro curso, minha primeira aproximação, digamos, teórica e prática também com a economia criativa, na Escola São Paulo de Economia Criativa. Não sei se vocês já ouviram falar. Infelizmente, pelo que eu soube, acho que ela está só com cursos online agora, mas até antes da pandemia houve essa mudança. Mas na época, há uns 10 anos, ela era uma escola pioneira nesse tema, né, com cursos livres, enfim. Depois vieram outras, talvez vocês já tenham ouvido falar da Perestroika, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas a Escola São Paulo de Economia Criativa foi pioneira, ficava lá na Rua Augusta, aquela rua que fervilha lá em São Paulo, e eu estava lá fazendo um curso de Antropologia, Cultura e Inovação. Ia quinzenalmente lá, aqui de Brasília para lá, e quando uma das professoras, né, a coordenadora do curso, pediu no primeiro encontro para a gente se apresentar, praticamente 100% dos participantes, dos alunos, eram oriundos da publicidade, né, propaganda. O foco do curso, né, Antropologia, Cultura e Inovação,
aliás, era essa pegada de cool hunting, né? De pesquisa de tendências e tudo mais. E aí, quando eu lá me apresentei, Israel, tal, venho do direito, aí a professora, como boa antropóloga, né? Obviamente sem nenhum preconceito étnico, mas só brincando, uma piadinha interna lá, ela, temos aqui, olha só, vem do direito, temos aqui um aborígene entre nós, né? Pela questão do exótico, digamos assim, né? Então, eu brinco que eu sou aborígene da economia criativa. E por que eu estou contando isso para vocês, além de também contar um pouquinho da minha trajetória, né? Estou falando isso porque eu vou trazer agora aqui com vocês um pouco do direito, na verdade da minha defesa do TCC lá na graduação em Direito, que é a questão de apresentar sem PowerPoint, tá? Quando eu fui defender meu TCC lá no Direito, uma regra inegociável era a seguinte: não é proibido PowerPoint. Vocês têm que se acostumar, enfim, a articular bem aí, a não usar a muleta do PowerPoint. E eu gostei, eu fiquei empolgado lá, me formando em Direito, lá num prédio em Franca, né, na Unesp, um prédio de 1890, aí eu lá sem tecnologia, só no gogó mesmo, né? Mas é claro que eu estou brincando. Depois, contando um pouco mais também da minha trajetória, depois eu estaria defendendo, né, a minha tese de doutoramento em Coimbra, numa universidade que não era de 1890, como lá o prédio da Unesp, mas de 1290, né, século XIII, e usando o PowerPoint lá no meio da Sala dos Capelos, que com a última modificação é do século XVII, então super antigo e tal, mas eu estava lá com o PowerPoint. Então, assim, esses cruzamentos, obviamente, são muito interessantes, inclusive, né, do antigo com o novo, mas hoje eu vou resgatar aqui esse meu lado aborígene da economia criativa e essa experiência que eu tive de não poder usar o PowerPoint lá atrás, em 2007, e não vou usar com vocês, até porque eu acho que a gente tem se saturado um pouco, né, de slides nessa pandemia, nesse home office, nessas aulas online, e eu espero que vocês consigam se manter aqui olho no olho comigo nos próximos minutos. Espero poder contribuir aí com toda a expectativa que o professor Robson apresentou. Eu já vou começar com uma provocação aqui com vocês, tá? Eu acho que esse é um objetivo bacana também para a gente começar a pensar, aliás, repensar, né, a economia criativa. Eu digo repensar e coloco inclusive no livro lá entre parênteses o repensar, né? Se a gente for ver, ainda todos estamos pensando sobre economia criativa. É um movimento, é uma construção ainda, né, em andamento. Então, obviamente, bastaria pensando sobre economia criativa, porque de fato é o que está acontecendo até hoje, né? Mas, só para enfatizar essa provocação que eu faço, eu coloco repensar aí. Imaginem que a gente está numa sala de aula, tá? E aí o professor pergunta lá, quanto que é 1 mais 1? Pronto. Tá, eu sei. 2, simples, né? E às vezes a gente encara, né, a economia criativa e até de forma majoritária em alguns contextos, né, dessa mesma forma. Então vamos lá, pessoal, o que é economia criativa? Bom, 1 mais 1, economia, tá, economia. Então, atividades econômicas, tá, criativa. Então atividades econômicas que têm como insumo principal criatividade. Então, atividades que têm como centro, como insumo principal, criatividade, que geram impacto econômico, que tem efeito econômico, que são atividades econômicas, pronto. Isso aí, economia criativa. Economia, 1, mais criativa, 1, 2. Resumido, fechou. Se fosse assim, aí eu provoco vocês, né? Vocês já pararam para pensar que tudo que o ser humano faz desde o início envolve criatividade? E tem impacto econômico? Então, assim, a roda, fogo, qualquer invenção industrial, revolução industrial,
vários movimentos econômicos durante a história humana, obviamente envolveram criatividade. Então, peraí, é tudo? Economia criativa é tudo? Aí não dá para eu mensurar o impacto da economia criativa, aí fica difícil eu definir de fato alguns segmentos, enfim, que me ajudam a compreender a importância disso. E a gente sabe que nessa história de alargar muito, ou banalizar muito conceitos, né, a gente cai no risco de o tudo virar nada. Né? Igual aquela história quando alguém vai definir cultura, enfim, cultura é tudo e tal. Quando é tudo, eu não sei o que é, né? Então, o que de fato seria economia criativa? Desde a década de 1970, diversos estudos começaram a se proliferar, principalmente nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa também, estudos sobre o impacto econômico de atividades artísticas e culturais. Então o pessoal começou a querer aprofundar isso para verificar em que medida atividades artísticas e culturais tinham de fato impacto na geração de empregos, né? Tinham impacto econômico. E esses estudos foram se avolumando mais nesse período aí, 1970, 1980. Ou seja, arte e cultura versus economia, né? Como é que essa relação se dava? E aí, a primeira experiência, vocês vão ver que a economia criativa, ela sempre anda assim, né? Desde o início. Ela é um movimento, como eu falei, né? Em construção, sempre trabalhando com iniciativas, experiências de políticas públicas, tá? Em países diversos aí, e também o trabalho conceitual, acadêmico, né? Estudando isso aí. Então, com esse desenrolar aí de estudos sobre arte e cultura versus economia, né? A gente tem já em 94, tá? Década de 90, a primeira experiência, considerada a primeira experiência de política pública relacionada à economia criativa, que foi na Austrália, né? E apesar de ter por título Nação Criativa, na verdade o documento da política pública australiana trazia o conceito e trabalhava com indústrias culturais, não se falava em indústrias criativas, tá? Um teórico australiano, inclusive, que andou aí em paralelo com essa política pública australiana, e eu recomendo muito, David Throsby, né? Ele também trabalhava isso, ele trabalhava, que você já deve ter ouvido falar, a economia da cultura, né? E as indústrias culturais. E é isso que permeava, né? A Austrália começou a perceber a importância que isso estava ganhando cada vez mais, inclusive numa sociedade do conhecimento, da tecnologia também, né, que avançava cada vez mais, mas o foco era esse, era indústrias culturais, ou seja, esse DNA cultural, né? Quando chegou então a experiência mais famosa, que aí com certeza muitos já ouviram falar mesmo, que é a da Inglaterra, né, de 1997, um pouquinho depois da australiana, aí sim, aí já houve uma pequena alteração. E aí já começou a se falar em indústrias criativas. E daí que vem, né, o termo economia criativa, ou seja, abrangendo as indústrias criativas. E qual foi a mudança aí? Na verdade, o rol de... e aí só uma observação aqui, né? Esse termo indústria, tá? É porque nos países anglo-saxões, enfim, ele designa segmentos diversos da economia, né? A gente está mais acostumado aqui na nossa língua, né? Falar indústria, você pensa já num setor da economia, assim como serviços e tal, né? Mas aqui nesse sentido que a gente trouxe a tradução literal, né? Indústria no sentido mais amplo, tá? De diversos segmentos da economia aí. Então, houve essa pequena alteração que muitos autores consideram não fortuita, mas proposital, de indústrias culturais para indústrias criativas. Na verdade, o rol dessas indústrias criativas era praticamente o mesmo rol das indústrias culturais, digamos, de Throsby, né, que eu citei aqui. Mas o que começou a acontecer a partir da experiência britânica? Eles misturaram muita coisa para vender essa experiência para o mundo. Foi uma experiência de sucesso, obviamente,
mas começou a ser exportada da seguinte forma: tudo faz parte de um grande pacote, de uma grande fórmula de desenvolvimento para os países. Afinal, é um insumo intangível que está por trás de tudo e é, portanto, inesgotável, né? Então, a exportação desse conceito, dessa experiência para o mundo todo, foi que bastava aplicar a fórmula e que as diversas indústrias criativas tinham todas esse viés, esse potencial econômico, esse viés business, digamos assim, de promoverem uma dinâmica econômica onde fossem implementadas. Mas não foi bem assim na prática, né? E algo que não é muito falado é que na própria experiência britânica, teatro e outras atividades econômicas e indústrias criativas, né, foram subsidiadas pelo governo inglês, pelo governo britânico. Então, obviamente, elas não tinham a mesma pegada de negócio, o mesmo potencial de negócio dos outros, mas tudo foi colocado no mesmo pacote como se fosse, de fato, muito simples a aplicar isso, essa fórmula ampla, com todas essas indústrias criativas, para promover o desenvolvimento. A gente sabe que fórmula nunca dá muito certo, a gente precisa sempre adaptar à realidade de cada país, mas o foco que eu queria colocar aqui, além dessa questão, é que, a partir daí, começou a haver muita confusão, né? Até órgãos internacionais, dentro da ONU e tudo mais, falam da economia criativa, você já deve ter visto isso, começaram a trabalhar uma questão de conjuntos, um contendo o outro, né? Então, peraí, não, as indústrias culturais, elas estão dentro da economia criativa, e elas são distintas das indústrias criativas, ou as indústrias criativas são mais amplas que as indústrias culturais, ou há indústrias criativas que não são necessariamente indústrias culturais. E começou a haver essa confusão, a ponto de pegarem os círculos concêntricos de Crosby. Crosby criou uma teoria muito interessante de círculos concêntricos, que consiste basicamente no seguinte: no núcleo dos círculos, né, nós temos ali as atividades nucleares culturais, artísticas, né, como literatura, eu falei do teatro e tudo mais, e à medida que eu vou alargando os círculos concêntricos, eu vou tendo cada vez mais pegada de negócio, eu vou tendo cada vez mais esse viés de negócio, ou seja, eu reconheço essa distinção, eu reconheço a relação entre todas elas, mas eu reconheço a distinção. E aí os círculos concêntricos de Crosby foram distorcidos. Hoje, se você pegar diversos documentos sobre economia criativa, você vai ter uma confusão ali. Isso aqui é criativo, isso é cultural, isso aqui, isso puxa para lá. E, de fato, a gente chegou até o ponto, eu brinco, né? O meu livro tem, inclusive, a capa laranja. Aliás, o meu outro livro também, mais na arte aí de crônicas e tudo mais, também trabalha com laranja. Laranja é minha cor predileta, pessoal. E assim, com todo respeito, obviamente, a quem levantou essa delimitação conceitual, digamos assim, mas alguns países, alguns movimentos, a gente ouve até falar hoje em indústria ou economia laranja, né, para tentar abarcar as diversas construções sobre o que é economia criativa, o que é economia da cultura, e aí como há diversas convergências, intersecções, diferenças e tudo mais, aí economia laranja, então, laranja é uma cor que evoca criatividade e tudo mais, né? Mas assim, obviamente com todo respeito a esse esforço e de fato, aqui a gente está só como mais uma provocação, é um conceito de construção, de fato isso acho que é mais uma demonstração da confusão que tem sido criada, né? E até hoje, apesar de a gente até ter tido um movimento de subida muito do tema, né, e depois um pouquinho descida, a gente não está mais no auge necessariamente dessa discussão, mas mesmo hoje, se pergunta para alguém o que é economia criativa, a gente cai naquela definição do 1 mais 1, né? E aí, se a gente cai naquela definição do 1 mais 1, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Começa a acontecer a confusão de que tudo vira economia criativa. Então, por exemplo, biotecnologia é considerada economia criativa, por exemplo, na Coreia.
porque de fato envolve criatividade, né? Enfim, mas tudo envolve criatividade, né, pessoal? Softwares, o que o Trosby falava nos círculos concêntricos dele? Bom, softwares que têm essa pegada de arte e cultura são softwares de entretenimento. Então, jogos e tudo mais, você tem essa pegada de arte e cultura, é economia criativa. Agora, qualquer software é economia criativa, qualquer software dos mais técnicos e das mais variadas finalidades técnicas é economia criativa, simplesmente pelo fato de que o criador do software precisou usar criatividade. Bom, eu uso criatividade para tudo. Nossa atividade, né, professor Robson, acadêmica, envolve criatividade. Então, e às vezes com impacto econômico, no sentido, né, de empreendedorismo dentro da própria universidade, essa aproximação que é cada vez mais quista também entre universidade e mercado. Então, economia criativa também. Então, peraí, é preciso fazer, então, o que eu chamo de um resgate da essência artística e cultural da economia criativa. O DNA da economia criativa é artístico e cultural. Esse é o caminho para a gente conseguir definir bem a economia criativa e não se perder nesse mundaréu de coisas. Eu brinco que é uma ampliação, essa confusão é uma ampliação que limita. Olha o paradoxo aí, mas é uma ampliação que limita, porque quando eu tenho aqui, imagine aqui um balde, né? Um balde gigantesco. Eu começo a colocar tudo nesse balde, tudo vai ser economia criativa. Só que esse balde é furado por essas inconsistências que eu falei. Então escorre tudo, eu não tenho nada. É uma ampliação que limita. Agora, imagine um recipiente menor, bem vedado, bem construído, bem compreendido. Cabe aparentemente menos coisa ali, mas fica ali. Então é uma redução, na verdade, que amplia. Quando eu reduzo essa compreensão, fazendo um resgate da essência artística cultural, eu consigo, na verdade, ampliar a compreensão, a mensuração, o trabalho sobre o impacto da economia criativa, e quando eu tento ampliar demais, eu reduzo, porque eu gero confusão, eu cada vez mais estou inserindo novas indústrias dentro disso, e eu compreendo, é muito compreensível em termos de política pública, a gente ser favorável, né, e a tendência de se colocar tudo na economia criativa. Por quê? Porque as pessoas querem mostrar a importância da economia criativa, né? Então, se eu começo a colocar tudo na biotecnologia, qualquer tipo de software, tudo, nossa, olha o tamanho da economia criativa, gigante, né? Não, e de fato ela é gigante. Mas há limites, né, para a gente conseguir compreender. Então, resgate da essência artística e cultural. Tá? Um fator interessante também para a gente entender isso, vou dar outro exemplo para vocês aqui. A moda é uma indústria criativa, é uma indústria cultural, né? Na moda, eu vou dizer o seguinte: essa camiseta aqui, eu acho que eu vou lançar na cor rosa, na cor salmão, sei lá o que, na cor magenta, né? Quem manja mais de cor aí. Essa definição da cor específica de um modelo de roupa, ela é uma escolha totalmente racional? Não. Há muita subjetividade aí, há pegada artística e cultural. Então, essa subjetividade na escolha da cor, por exemplo, é outro fator interessante para a gente conseguir identificar, economia criativa. Agora, se não há nenhum fator subjetivo para eu definir, lá na construção de um software, por exemplo, o caminho que tem que ser seguido racionalmente, ponto final, não é economia criativa, né? Então, pessoal, para resumir, se alguém hoje falar, né, e aí diante da compreensão até majoritária da economia criativa, alguém chegar e falar, olha, indústrias criativas são as indústrias culturais. Economia criativa é a economia da cultura, compreendendo, obviamente, corretamente a economia da cultura e a evolução que esse conceito também sofreu, né? Ou conquistou. Alguém diria assim, você tá errado, você não estudou ainda.
você tem que ir lá ver, e aí mostrando esses documentos que eu citei, né, essas interrelações. Uma coisa é a economia criativa, outra coisa é a economia da cultura. Uma está contida na outra. Mas na verdade não. E não sou eu que estou falando. Obviamente, todo trabalho acadêmico carrega, né, a gente só, como diria o grande cientista, a gente só sobe nos ombros de gigantes. Então, assim, obviamente, eu me baseei e estou com diversos autores que pensam assim, não são majoritários, mas de fato, se a gente considerar, voltando, né, como eu falei lá, a economia da cultura, aqueles estudos lá iniciais, desde a década de 70, que trabalhavam a questão da arte, cultura versus economia e tudo mais, a gente pegar isso, a evolução disso, a compreensão da economia da cultura cada vez mais ampliada, no sentido de chegar, por exemplo, aos ciclos concêntricos de Trosby, né, a gente percebe que, eu posso dizer sim, que são praticamente a mesma coisa. Indústrias criativas e indústrias culturais, economia criativa e economia da cultura. E, obviamente, muitos autores que concordam comigo, ou com os quais eu concordo, dizem que até não se opõem ao fato de a gente continuar utilizando a expressão economia criativa, em a mudança, digamos, da expressão anterior economia da cultura, ou indústrias criativas em mudança à expressão anterior indústrias culturais, não se opõe a isso pelo simples fato de que é mais apelativo mesmo, e não há problema nenhum em surfar, em pegar carona nessa popularidade, nesse engajamento que foi criado em torno dessa expressão economia criativa. O que a gente precisa fazer só é compreender bem para não esvaziar o conceito e para conseguir mensurar bem o impacto disso tudo. Tá? E aí eu chego num ponto interessante aqui, pessoal, que é o seguinte: resgate da essência artística e cultural. Isso faz a gente pensar num fenômeno muito interessante que o mundo vive hoje. Tá? Há alguns pensadores aí, e eu me coloco entre eles, considerando que a gente vive hoje um renascimento do renascimento. Renascimento, vocês lembram lá, né? Aquele período que, a grosso modo, aqui foi de 1300 a 1600, ampliadamente falando, né? Em que a gente tinha lá, por exemplo, os polímatas, né? Leonardo da Vinci e tudo mais, aquele caldeirão, né, de arte e cultura, permeando, inclusive, todas as atividades econômicas do momento, de muita criatividade, inclusive. E muitos dizem que hoje a gente está vivendo um renascimento do renascimento, ou seja, um novo renascimento. Por quê? Porque da mesma forma que lá, e se a gente fizer de fato o resgate da essência artística e cultural da economia criativa, então hoje a gente viveria, de novo, a gente vive de novo um momento em que há, de fato, arte e cultura permeando muito diversas indústrias, a criatividade em torno disso afetando e influenciando também inovação em outras áreas. E aqui é bom colocar um parênteses: o fato de eu definir bem a economia criativa não me impede, obviamente, de perceber, de notar, de concluir que essa criatividade da economia criativa, ela transborda e influencia, obviamente, a inovação em outras áreas. Eu não vou chamar inovação em outras áreas de economia criativa, mas, obviamente, há uma influência da economia criativa, um transbordamento para outras áreas, sim. E esse é o caldeirão que aconteceu também no Renascimento, né? Saindo da Idade Média e com essa centralidade ou essa importância da arte e da cultura agitando a sociedade, agitando atividades econômicas também, a gente vive de novo isso. Só que com um fator aqui crucial, que potencializa e que torna único o movimento atual, ou a situação atual, que é a tecnologia, né? Vocês lembram, eu falei lá na Austrália, uma das primeiras preocupações, uma das primeiras questões que foi identificada ali em associação à arte e cultura, foi realmente a questão do avanço tecnológico. E é o avanço tecnológico que torna esse renascimento do renascimento, ou esse novo renascimento, único. E eu queria colocar para vocês aqui por que torna único. E para colocar isso para vocês, eu gostaria de trazer aqui uma comparação, uma metáfora muito interessante
do Michel Serres, que é um filósofo que escreveu a Polegarzinha. Já explicando aqui o título, parece até título de livro infantil, né? Mas ele colocou esse título aqui, A Polegarzinha, porque ele considera a geração atual. Eu tenho um filho de 5 anos, as crianças hoje, a gente vê, infelizmente, né, muitas vezes, tomar cuidado com isso até, o polegarzinho esperto demais aqui, ó, nos aparelhos digitais, celular, tablet, o polegar, principalmente no celular, né? O polegar ali espertíssimo, né? E aí, nessa brincadeira, Michel Serres chama essa geração de polegarzinha, né? Essa habilidade aqui do polegar muito, muito específica, né? Muito peculiar. E ele fala o seguinte: no passado, e aí entra um pouco mais na área de vocês aí, né? A gente foi lá atrás na história, como é que as informações, o conhecimento, a gente pode até dizer assim, era transmitido, né, na sociedade, entre os seres humanos? Oralmente, certo? As tradições orais e tudo mais. Então, eu passava para você, meu filho, e depois passava para o meu neto, e eu, como chefe tribal, enfim, passava para a minha sociedade, todos os conhecimentos, por meio de histórias, contando. E para fazer isso, obviamente, eu tinha que estar com tudo aqui aonde? Na cabeça, certo? Eu ocupava uma boa parte de memória aqui, né, do meu hardware, certo? Cerebral, guardando as informações todas, o conhecimento, para poder contar e passar adiante, certo? E isso começou a mudar, porque o Michel Serres fala, né? Porque depois eu tenho a invenção da escrita. Então agora eu consigo esvaziar um pouquinho aqui o espaço do hardware e agora eu consigo registrar de forma escrita, né, o que eu estava antes apenas decorando para reproduzir. Agora eu registro lá, posso, quando eu preciso, consultar o que está escrito e não preciso mais decorar, não preciso mais guardar tanto, usar tanto a memória, usar tanto o cérebro para isso, né? E vocês sabem, a escrita, depois ali os papiros, depois o livro, a imprensa, né? O livro. E aí cada vez mais eu começo a poder esvaziar, no sentido positivo, né? Memória, eu consigo usar menos a minha capacidade intelectual, mental, na verdade, para isso. Para decorar e reproduzir, porque agora eu tenho tudo registrado no livro, por exemplo. E vocês concluem, obviamente, não preciso nem falar, que isso aumentou ainda mais com a tecnologia, com o computador, e ainda mais com o computador na palma da minha mão, que é o celular. Então hoje, eu, considerando essa evolução aí, né, não preciso mais guardar praticamente nada aqui, na cabeça, né? Não preciso guardar mais praticamente nada, porque basta consultar. Basta consultar no computador, no mecanismo de busca, obviamente guardados os devidos cuidados, né? E de fato a gente tem uma transição de geração aí que às vezes vai muito inocente, né? Para esse novo mundo de oferta de informação, de conhecimento, mas colocando no sentido positivo, como o Serres fala, a gente teria hoje, então, tudo à disposição, aquilo que usava muita memória RAM, digamos assim, muita memória cerebral, a gente tem à disposição aqui. E aí, ele lembra da lenda de São Denis. Olha que interessante. Não sei quem é católico aí, eu não sou, mas a lenda de São Denis, corrijam aí os que... na verdade, a gente está aqui na Universidade Católica, inclusive, devem ter muitos que sabem melhor que eu, mas a lenda de São Denis diz que o santo foi decapitado, né? E ele, no milagre, abaixou-se, pegou a cabeça e saiu andando, né? Com a cabeça na mão. E aqui, acima do pescoço, brilhava ali uma luz transcendental, né, de fato como sinal do milagre ocorrido.
E aí o Serra pega essa lenda e ele fala o seguinte, essa crença, enfim, ele faz o seguinte no sentido agora metafórico, né? Ele fala assim, nós estamos decapitados como São Denis, mais decapitados no sentido positivo. Por quê? Porque se nós não precisamos mais usar nossas cabeças para aquele entupimento, digamos assim, de informação, de decoreba, para depois eu conseguir reproduzir. Hoje eu tenho softwares, eu tenho tudo sendo cruzado na palma da minha mão. Hoje eu posso, então, retirar dessa cabeça antiga, né, essa forma de usar a cabeça antiga, ele diz, eu posso hoje, então, utilizar de forma inédita a minha criatividade, porque sobra espaço, entre aspas, para isso. Ou seja, da mesma forma que a luz acima do pescoço decapitado de São Denis era um milagre, era uma coisa maravilhosa e representava um potencial tremendo, hoje nós viveríamos, segundo Serra, um momento extraordinário de poder ter a mente livre para criar, como nunca na história da humanidade. Obviamente, vocês sabem que eu falando aqui de esvaziamento da mente no sentido positivo, obviamente a gente tem também, isso os educadores abordam muito, né, alguns riscos, algumas incertezas, alguns receios sobre um possível esvaziamento negativo, no caso, com essa evolução tecnológica, com esse processo esse processo que eu coloquei para vocês, né? Mas pegando um aspecto positivo que o Serra fala, né? Hoje a gente tem então, e aí principalmente dada a ênfase que as indústrias culturais e criativas em que vocês estão inseridos, né? Nós temos como nunca na história da humanidade, tá, a possibilidade de criar, a possibilidade de usar nossa capacidade mental, nossa cognição, nossa capacidade criativa para inovação, para coisas inimagináveis, porque agora eu tenho a minha cabeça antiga, né, digamos assim, pegando a lenda de São Denis, lá na palma da minha mão, tudo se cruzando, eu posso usar essas ferramentas e deixar aqui apenas para a luz que emana milagrosamente ali sobre o pescoço. O impacto sobre a comunicação é evidente, né, é evidente. A gente tem essa oportunidade inédita de empreender na economia criativa nesse sentido. E o ingrediente central, o professor Robson citou ali o tema do meu doutoramento, né, o ingrediente central nesse processo, nesse ineditismo atual, é a significação. A gente ouvia já há um bom tempo, né, que a significação, os significados, né, estão cada vez mais presentes, né, na venda de produtos e de serviços, né? Mas na verdade a gente está vendo que cada vez mais, e de repente a gente vai trabalhar com a venda dos significados em si, né? Aliás, é por isso muitas vezes que a gente tem uma confusão entre produtos e serviços, né? Porque quando na venda de um produto eu cada vez mais começo a ofertar a experiência que o consumidor conseguirá, né, ao adquirir ou terá ao adquirir aquele produto, daqui a pouco eu não estou mais vendendo produto, eu estou vendendo a experiência, quase um serviço. Então, produtos e serviços começam cada vez mais, o limite, né, o limiar entre eles começa a se fundir, porque de fato eu sempre vou vender a experiência, o significado. E aí eu tenho que conhecer bem, né, meu consumidor, e muitas vezes é o consumidor que absorve aquela oferta de experiência para construir ele mesmo um significado, né? Então nós não temos provavelmente mais não teremos mais muitos produtos e serviços com significado para o consumidor, mas nós teremos talvez cada vez mais significados puros e simples para o consumidor. O homem atual, e aí a gente pega esse contexto que eu citei todo para vocês, né, é um homem em conflito, numa sociedade borbulhante como a nossa, num renascimento do renascimento. É um ser humano, quando eu falo homem, obviamente ser humano, é um ser humano que vivencia
cada vez mais a necessidade de narrar a própria história, de narrar a própria trajetória, de buscar sentido. E isso, pessoal, vocês vão encontrar na psicologia, a questão da ressignificação do homem moderno cada vez mais buscada, né? É como se o homem moderno buscasse cada vez mais escrever um romance de si próprio, tá? No sentido literário aí. E a economia criativa está aí, obviamente, atendendo, né? Indo ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro dessa busca do homem moderno, do homem contemporâneo, do homem atual. Essa busca por ressignificação, essa busca por sentido, por construir uma trajetória de sentido para si próprio. Então, de fato, é um momento único, um momento em que vocês devem aproveitar. Obviamente, traz também diversas dificuldades. Obviamente, vocês também vão ver diversas críticas à economia criativa sendo usada como estratégia de desenvolvimento. Esse foi o tema do mestrado, né, e do meu livro, que foi citado aí. Eu estudei alguns empreendimentos criativos com esse resgate da essência artística e cultural, tanto em Portugal quanto no Brasil, em regiões urbanas de baixa renda, né? E obviamente há um movimento também que critica isso, né? No sentido de que isso estaria homogeneizando, pasteurizando as diversidades culturais e tudo mais, mas na verdade eu pessoalmente considero isso diferente, porque a cultura ela deve ser vista, né, como algo em movimento. Então, quando não deve haver um purismo cultural, né? Então, quando eu falo em cultura, não há como entender que é até saudável muitas vezes essa inter-relação que há, né, entre culturas. E obviamente quando eu falo em aproveitar vocações territoriais em regiões às vezes de baixa renda, né, para tornar isso vendável, digamos assim, e assim promover o desenvolvimento territorial, eu não estou distorcendo necessariamente a cultura e a identidade cultural. Pelo contrário, eu estou proporcionando uma melhora de vida, um desenvolvimento social, inclusive, utilizando a identidade local, a identidade territorial. Então eu vejo dessa forma diferente, não como um risco, mas sim como um potencial. E para vocês que estão aí na comunicação, ainda mais evidente esse potencial, essa oportunidade única. Então, professor Robson, já me coloco à disposição aqui para perguntas. Busquei ser um pouco breve aqui para a gente tentar conversar um pouco mais. E mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, Israel. Eu tenho recebido retornos aqui. O pessoal está gostando muito da palestra, muito relevante, né? Comentando, convites, tem coisas que se desdobram aqui, né? Uma discussão muito atual, que a gente tem todos os dias por aqui, né? E com uma linguagem muito simples. Eu vou até tentar fazer a minha primeira pergunta, né? Estou começando a receber perguntas, só se manifestar, a gente lá no chat, a equipe distribui para mim, para eu estar perguntando aqui. No comentário, no chat lá do YouTube. Também lembrar, professor, que depois eu vou colocar suas referências de livro e todas as questões que o senhor quiser para te encontrar, né? Para conversar contigo e ir atrás, porque os pesquisadores realmente estão demandando isso de mim aqui, ir atrás do senhor. Eu vou deixar suas questões, suas referências na descrição do vídeo mais tarde, tá? Bem, minha primeira pergunta é me colocando no lugar, né, de um estudante de graduação, ou mesmo um profissional da comunicação e outras tantas áreas. Uma frase que foi uma frase que me impactou muito: o resgate da essência artística e cultural da economia criativa. E aí o senhor fala também a expressão renascimento do renascimento, evocando o renascimento lá 1500, que a gente Leonardo da Vinci, aquela coisa toda. Minha pergunta é:
é essa, se colocando no lugar de uma pessoa que está meio perdida, com toda a humildade, querendo saber para onde o senhor vai, como o senhor faz na sua vida, para eu me inspirar e me posicionar. Renascimento do Renascimento, aí eu venho na minha mente o estereótipo, Leonardo da Vinci, toda a questão cultural, eu não sou daquele nível, mas eu gosto daquele nível, eu gosto de cultura, eu gosto de estética, mas não consigo acompanhar. Aí, hoje, né, com esse resgate da essência artística e cultural, aí eu me coloco, nossa, eu sou muito quadrado, eu não sou artista, de novo, nem no Renascimento, nem no Renascimento do Renascimento. Como eu, que às vezes não me sinto tão estético, tão cultural ou tão artístico, posso estar vivendo esse resgate dessa essência na economia criativa, por gostar de arte e cultura e economia criativa e me inserir, ou por eu ser efetivamente um artista. Às vezes eu sou estudante de jornalismo, eu nem consigo ser um estudante e nem um jornalista ainda, então me sinto um pouco perdido. Às vezes eu sou profissional, procurei um mestrado para me reposicionar na minha carreira e na minha profissão, né, me abrindo para a educação e ciência também, ou mesmo avançando, né, hierarquicamente, mas às vezes também eu trabalho 45 horas por semana e eu não tenho ou para gostar ou para ser artístico-cultural. Como é que o senhor vê isso na sua vida? Resolveu ou não isso? E qual é o seu depoimento sobre essa questão, esse lugar onde eu estou colocando, de dúvida, né, para eu poder me inspirar e me mover, me inserir, coisas do tipo. Ótimo, obrigado, professor Robson. Vamos lá, se eu faço por partes aqui, ótima pergunta aí. Primeiramente, assim, o Renascimento, o professor citou o Leonardo da Vinci, eu também tinha recordado dele, né? São chamados polímatas, né? Ou seja, que entrecruzavam ali e dominavam diversas áreas do conhecimento, né? E hoje, de fato, vocês vão ver isso cada vez mais. A gente teve um momento recente em que se valorizava muito a especialização, né? O especialista, o cara vai fundo nesse aspecto aqui, ponto final, porque é isso que interessa e tal, tal. E hoje a gente vive nesse contexto, inclusive, né, de renascimento e de valorização da complexidade, vocês vão estudar também sobre isso, a gente vive uma revalorização dessa visão do todo, dessa interdisciplinaridade, né? Meu doutoramento, inclusive, foi no Centro de Estudos Interdisciplinares, né, que a gente tem lá dentro da Universidade de Coimbra. Então a gente vive, de fato, uma revalorização. Isso não quer dizer que a gente deixa de valorizar a especialização, mas a especialização deve, né, e ela é melhor desenvolvida, né, se ela está num contexto o mais amplo possível, né, de generalização e de compreensão das intersecções com as outras áreas do conhecimento. Hoje, inclusive, nessa linha do Renascimento, se fala muito em profissionais multipotenciais, ou em slashers. Slash em inglês é aquela barrinha, né? E por que slashers? É porque o cara é professor / escritor / artista autodidata / atleta olímpico amador / entendeu? Tô brincando aqui, mas aquela coisa dos slashes, né? O slasher, o cara que vai das áreas, é quase como se fosse, obviamente, né, guardadas as nossas devidas proporções aqui, na nossa humildade, inclusive, mas é como os polímatas lá, né, Leonardo da Vinci, que obviamente também tinham as suas especialidades, né, em alguma das áreas em que eles circulavam, mas conseguiam circular bem por várias e faziam essas intersecções que potencializam, né, os frutos da sua especialidade, inclusive. Então, o primeiro ponto é esse. É possível hoje, cada vez mais, a gente pensar em termos de carreira, de trajetória, em ser multipotencial. Parece até meio presunçoso falar multipotencial, que, nossa, tal, né? Mas no fundo é isso, né? Você tem gente que na verdade é assim já, e tem dificuldade às vezes de se encontrar, de escolher uma profissão. O cara fala, não, eu só tô entre medicina, direito, engenharia e publicidade. Pô, às vezes você fala, pô, o cara é perdido. Mas, na verdade, há alguns que têm, de fato, vocações diversas, interesses diversos, uma curiosidade muito grande, como tinha também os polímatas. Isso não deve ser jogado fora. Obviamente, a gente precisa escolher um caminho de especialização para poder entrar no mercado de trabalho,
mas é muito importante o conselho que eu dou para vocês aqui, não perder essas possíveis conexões, né? E aí, falando da arte, dessas conexões com a arte e com a cultura, ou seja, com essas conexões com o eixo central da economia criativa, obviamente a gente não está falando aqui de arte no sentido, digamos, mais etéreo, né, que a gente às vezes consegue imaginar, e a criatividade também nesse sentido. Só para esclarecer, por exemplo, para quem não ouviu ainda muito sobre economia criativa, a gente tem nos círculos concêntricos de Crosby que eu falei, né, mas nos últimos ciclos, diversas atividades que tem aquele viés mais de mercado, digamos assim, que são, por exemplo, arquitetura, que é publicidade, propaganda, rádio e TV, tudo isso aí é puro economia, e aí não tem nem divergência, tá, entre círculos de Crosby, outros mais abrangentes, indústria criativa cultural, economia da cultura, economia criativa, sempre vai estar presente isso aí, né? Então, um arquiteto, um comunicador, ele é um artista, a gente brinca tudo às vezes pode ser artista, mas assim, não artista nesse sentido mais específico que o professor Robson falou, não, mas ele tem sim pegada de arte e cultura, porque ele tem a subjetividade envolvida, ele tem o trabalho da opinião sendo colocado, inclusive, de uma forma, muitas vezes, com uma estética peculiar, né? E a criatividade que é colocada aqui para vocês, eu também tenho uma experiência, uma trajetória aí com aprendizagem criativa, tá? Aí no universo das crianças, né? A gente tem no MIT, lá nos Estados Unidos, o Mitchell Resnick, um movimento muito interessante de aprendizagem criativa, que eu, inclusive, levo também para o universo adulto, com jogos sérios, né? Lego Serious Play. Eu trabalho com Lego no ambiente de negócios, na educação corporativa, para insight de ideias. Então são os chamados jogos sérios, né? Que nada mais é do que muito levar a aprendizagem criativa também para a vida adulta, para o ambiente corporativo, para o mercado de trabalho. E o livro do Mitchell Resnick, Jardim de Infância para a Vida Toda, revela que a aprendizagem criativa deve, de fato, ser levada para a vida toda. E eu estou falando isso por quê? Porque o Mitchell Resnick, quando vai falar de criatividade na aprendizagem criativa, que eu também levo para a gente aqui, que eu também trago para a gente aqui, ele fala o seguinte: quando a gente, obviamente, fala da ligação entre criatividade e arte, a gente, muitos pais, né, no caso das crianças, arte, né, o pai nem quer, né, porque, não vai ter mercado de trabalho, tal, muito viajado. Mas, na verdade, o que ele fala é o seguinte: o que mais interessa é a criatividade com um C minúsculo, né, e não com um C maiúsculo, que é essa glamourizada, digamos, dos grandes artistas, né. No fundo, o que ele quer dizer é o seguinte: é aquela criatividade mais cotidiana, mais aplicada. E a mesma coisa aqui. Arquitetura, comunicação, publicidade, propaganda, rádio e TV, não são necessariamente artistas como Picasso, mas tem sim o viés da subjetividade envolvida, da estética pessoal envolvida, tem o viés, tem a pegada de arte e cultura. Então, primeira coisa, respondendo ao professor Robson, assim, sobre essa preocupação de não ser ou não ser um artista, isso não deveria ser uma preocupação, mas obviamente, recomendo a todos, principalmente para quem gosta, né, que beba da arte e da cultura mais propriamente dita, né, para, obviamente, ter, digamos, um repertório cada vez maior, que com certeza alimentará também a sua criatividade para aplicação prática e profissional. Mas, não sei se eu fui claro, professor Robson, eu acho que a gente pode ser hoje um slasher, a gente pode ser hoje um multipotencial, a gente vai trabalhar na economia criativa com pegada de arte e cultura sem necessariamente ser um artista na concepção mais comum do termo, mas podendo, inclusive, se aproximar cada vez mais do artista que, como nós, está também ali na economia criativa, mais nos núcleos, nos centros nucleares do modelo de Crosby. Legal, obrigadão. Tem uma pergunta aqui do André Vitor. Ele pergunta o seguinte: o aluno de publicidade, ele é aluno de publicidade e propaganda.
Em um contexto de economia criativa, sendo altamente influenciada pelas grandes massas, né, ainda existe uma valorização da subjetividade da criação do produtor de conteúdo, ou basicamente se resume ao que já tem sido apresentado pelas mídias, grandes potências de comunicação? Não, com certeza, e vocês vão ver muito isso provavelmente no curso aí, com certeza esse espaço é crescente. Obviamente a gente tem o mainstream, a gente tem o que é mais, às vezes, vendável, o que é mais imposto, e aí a gente entra... Vocês vão ver que, na verdade, o termo indústrias culturais, originariamente, indústria cultural, ele vem do Adorno, né, que vocês vão estudar isso também, e ele vem com uma crítica, certo? Adorno fala assim, a indústria cultural, na verdade, é uma forma de distorção do que de fato deveria ser a cultura, é uma massificação, digamos assim, né? E é o que eu falei a respeito da discussão que há, inclusive, quando eu vou levar a economia criativa para desenvolver um território, uma região de baixa renda, né, com problemas sociais, enfim. Então, sempre vai ter essa discussão, né? Falar em indústria cultural é falar em massificação, é falar em dominação de uma estética, é falar em dominação de um viés. Isso a gente não pode negar que existe, mas também existe o crescimento acelerado disso, abrindo também novos caminhos, abrindo também novas oportunidades. Então, se fala hoje, inclusive, num capitalismo estético, né? Nesse sentido da demanda cada vez mais maior por isso. Mas eu diria para você o seguinte, eu esqueci o nome do aluno, mas... É Victor. É Victor. Eu diria o seguinte, Victor, a gente não deve ser ingênuo, né, de perceber ter esse senso crítico, desde o Adorno até todos os críticos atuais, às indústrias culturais, né, e especificamente no trabalho de vocês, ao que é, digamos, mais vendável ou mais bem recebido ou mais disseminado em termos de publicidade, propaganda e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais demanda por customização, por de coisas diferentes, por caminhos diferentes, por coisas que estão fora do sistema, muitas vezes, né, majoritário. Então, eu acho que não ingenuidade para perceber o que você colocou, mas também otimismo para perceber as possibilidades nesse mundo inédito que eu também coloquei para vocês aqui. Legal. Tem uma pergunta da professora Florence, que é o seguinte: indo além da questão conceitual, você não acha que a inclusão de ciência e tecnologia na economia criativa pode contribuir para a dinamização do setor? Ou, ao contrário, contribuiria para diminuir o potencial econômico da cultura? Tá, vamos lá. Essa discussão que eu falei obrigado, professora Florence, né? Essa discussão em torno das políticas públicas e do próprio conceito. Obviamente, como eu coloquei, né, interessa muito não apenas para mostrar a importância da economia criativa, mas para alavancar, né, como a professora colocou, alguns segmentos. Muitas vezes compensa, ou a intenção é essa, né, de a gente promover no pacote da economia criativa tudo isso. E eu, sinceramente, a gente tem, obviamente, que ter essa sensibilidade também de se adaptar ao mundo real, né? Então, assim, eu coloquei aqui a importância de a gente delimitar bem para poder mensurar bem. Mas, obviamente, se de repente eu estou ali convidado para pensar, para mapear uma economia criativa de determinado estado, determinada cidade, determinado país, inevitavelmente, questões devem ser consideradas não apenas a questão teórica precisa, né, como a professora bem colocou, outras questões devem ser colocadas. Eu acho que a gente até pode negociar algumas questões na prática, né, como a professora colocou, deixando de lado um pouco o conceito, envolvendo inclusive questões políticas e tudo mais, mas o cuidado deve ser tomado, né? Porque se a gente não tiver mínimas delimitações, a gente cai no tudo e tudo é nada. E a questão da
da tecnologia, há inclusive, que até no âmbito conceitual, pessoas que não conseguem dissociar a tecnologia da economia criativa. Não, economia criativa não existe sem tecnologia, a tecnologia faz parte do próprio conceito. Eu considero que não, né, como coloquei para vocês aqui, eu considero que a tecnologia ela potencializa de forma inédita essa economia criativa com o devido resgate artístico e cultural. Ela potencializa, mas ela não se confunde com a economia criativa, até porque a inovação e a criatividade que ela envolve não tem essa pegada de arte e cultura que eu coloquei aqui. Agora, em termos políticos, a gente vê no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente viveu uma experiência algumas experiências de economia criativa alocadas, né, no Ministério da Cultura, e aí havia aquela crítica, né, será que está no lugar certo? Né? Alguns que tinham esse viés mais tecnológico e tudo mais, não, está no lugar errado. Essa visão retrógrada de, é só cultura e tudo mais. Na verdade, conceitualmente, está correto, na minha opinião, tá, por exemplo, da cultura. O problema é que a cultura lá, naquele contexto, em diversos contextos, não necessariamente é o Ministério da Cultura como eu também acho que deveria ser, né, com a amplitude que eu acho que deveria ter. Então, a minha opinião o Ministério da Cultura, por exemplo, hoje a gente tem secretaria, enfim, mas estando aqui uma questão de países, né, o Ministério da Cultura, devidamente alinhado com o potencial da cultura e aí entre a economia criativa, não fechado em visões somente sociais, identitárias da cultura, sem pensar, colocando como vilão o empreendedorismo, né, colocando muitas vezes como uma coisa meio, nossa, isso aqui é business, é capitalismo. Aí não, aí é ruim. Mas assim, um Ministério da Cultura, por exemplo, bem alinhado, bem desenvolvido bem amadurecido nesse sentido, aí eu acho que a economia criativa estaria no lugar correto. Agora, se de fato o Ministério da Cultura volta-se muito, para o que eu falei aqui, para um extremo muito social, para um extremo longe, distante do empreendedorismo, e por outro lado, uma pasta tecnológica tem mais essa pegada, de novo, é uma questão da circunstância, é uma questão prática, deve ser pensada, mas eu acho que sempre deve ser considerados os limites mínimos para que a gente não caia nessa posso chamar de bagunça, que às vezes dificulta a compreensão. Concordo que às vezes pode ajudar a alavancar determinado segmento, setor, enfim, mas ao mesmo tempo dificulta. Então a gente tem que ir sentindo aí caso a caso com esses devidos cuidados. Eu até pessoalmente costumo falar muito da guerrinha MIDIC versus INC, né? O Ministério, no clássico, o Ministério morre, ressuscita e tal, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Cultura, que brigam muito por esse território, né? Tomam a frente, ora sim, ora não, compartilham, ou também só disputam. Tem uma pergunta do professor Rafael, que é o seguinte: a revitalização cultural de espaços e a promoção da indústria da cultura, então, artes, moda, audiovisual, design, seriam os melhores exemplos para explicar o conceito de economia criativa? Obrigado, professor Rafael. São exemplos muito bons e são exemplos muito interessantes e importantes que eu analisei, inclusive, nas minhas pesquisas, para mostrar e evidenciar o potencial da economia criativa para o desenvolvimento territorial local. E, inclusive, também são muito importantes para mostrar as intersecções entre economia criativa e cidades criativas, né? Vocês vão ouvir falar também, a gente tem aí classes criativas, o Flórida trouxe esse conceito, até a gente tem o Charles Landry, que trouxe o conceito das cidades criativas, e a gente tem o conceito de economia criativa. Obviamente são conceitos distintos, tá? Numa cidade criativa eu tenho uma amplitude muito maior que vai além da economia, mas obviamente eu tenho essa relação entre economia criativa e cidade criativa. E os exemplos que o professor citou de revitalização de espaços, que foi inclusive um dos casos do meu estudo de mestrado que está aí no livro,
exemplificam muito bem o potencial da economia criativa para desenvolver um local. Esse bairro que eu estudei lá em Lisboa, por exemplo, era um bairro degradado. A gente tem na Europa diversas cidades com alguns bairros que acabam se assemelhando muito a favelas até no Brasil, né? Eu não fiz uma comparação estrita, não é uma analogia estrita, mas há diversos paralelos possíveis, não necessariamente por uma origem complicada em termos econômicos e sociais, né? Como é nas favelas, mas sim por uma degradação. Muitos bairros, às vezes, cidades europeias, passam por degradação, eles eram pujantes há algumas décadas, enfim, começaram a ser abandonados, aí entra prostituição, entra pobreza, entra crime, entra degradação predial, e aí alguns prédios, pessoas vivem em condições piores do que em casas em favelas, por exemplo, né? E aí, lá no Largo do Intendente, em Lisboa, é um exemplo muito interessante, a gente tinha lá, teve uma revitalização puxada muito pelo Largo Residências, que é uma experiência de residência artística com hostel, com um negócio super interessante, tá? Que aproveitou do movimento governamental, né, de revitalização da área e, por meio da economia criativa na sua atividade e também de outros empreendimentos, revitalizar o local. Hoje vocês devem ter ouvido falar já que Lisboa voltou a ser, assim, point, né? É um point de turismo europeu, para fugir dos óbvios e tal, dos locais óbvios, né? E de fato mudou lá o Largo do Intendente, ficou super cool, bacana. Então a revitalização de espaços é um exemplo excelente, revitalização de espaços com ou por meio de ou associado, né? Associado a empreendimentos da economia criativa, é um ótimo exemplo do potencial para desenvolvimento local e territorial. Então eu diria que é uma ótima forma de compreender a economia criativa com esse potencial que ela tem, tá? E também de compreender o que é economia criativa, obviamente é mais amplo que isso, mas é um ótimo exemplo. Tem uma pergunta do Aleph Henrique, do curso de Publicidade e Propaganda, que é a seguinte: crescer no mercado de economia criativa, onde o governo, através da Lei Rouanet, financia mais o funk e as músicas populares e menos o teatro, o museu e essas outras atividades. Perfeito. Então, isso aí entra um pouco na discussão que a gente estava colocando aqui, né? Sobre essa percepção de que, na verdade, as indústrias culturais massificam, né, e impõem determinado tipo de, seja, como você citou aí, de música, ou de literatura, ou de audiovisual, enfim. Tem essa questão da crítica, né, e tem a questão também de a gente voltar àquela discussão do que é alta cultura e do que é a cultura que, digamos, não tão valorizada, né, ou que não era tão valorizada. E aí a gente entra, inclusive, em discussões sobre a emancipação, digamos assim, de determinadas identidades culturais, né? Às vezes a gente tem alguma identidade ali que não, cultural, artística, que não está, digamos, relacionada à alta cultura ou as formas de expressão mais tradicionais e mais consagradas, né? Mas que, com esses movimentos cada vez maiores de emancipação, começa a ser muito valorizada, né? Aí eu diria que há duas questões. Ela pode ser valorizada a ponto de obliterar as outras expressões, e aí não é bom. Ou também pode ser valorizada a ponto de também ganhar o seu espaço, né? Então eu diria que a gente tem que buscar um equilíbrio aí. E a gente sabe que a gente vive momentos, né? Então concordo com esqueci novamente o nome aqui do aluno, seu Robson. Aleph. Concordo com o Aleph que a gente tem movimentos, né? Então a gente hoje vive um movimento de reconhecimento, né, de expressões antes marginalizadas, né? A gente vive um movimento de reconhecimento disso. Então, obviamente,
o ser humano é um pêndulo, né? Então, a gente está aqui, isso não, nada mais presta, não ser isso, papai. De repente eu quero valorizar, eu vou para cá. Então, é natural em tudo na vida, né, do ser humano, que a gente vive o pêndulo. É difícil chegar no meio termo, né? É a mesma coisa com a economia criativa. Num extremo aqui, só social, negócio de business, capitalista, não sei o que tal. Opa, mas peraí, mas é economia, né, e tal. Aí do outro lado aqui, não, bota tudo, é só business mesmo, é tecnologia, só tá. E aí esquece esse negócio de identidade, não sei o que. Pô, meio termo, é difícil chegar, né, no meio termo. Da mesma forma nisso aí. Então, assim, a primeira questão que eu colocaria é essa, né, a gente precisa de fato buscar um meio termo. Agora, há diversos outros pontos sobre Lei Rouanet, enfim, a gente poderia aqui ter um evento só para isso, né? Mas, assim, em suma, eu diria que são movimentos, né? São movimentos da sociedade e a gente precisa lutar para ir puxando para cá, para lá, até conseguir um meio termo aí do caminho. Beleza. Os alunos de graduação, eles às vezes têm um pouco de modo abstrato qual o impacto que eu posso ter na minha carreira profissional, se eu vou para um mestrado, se eu passo a estudar dessa forma mais, né, de pós-graduação, o que eu trago para a minha mão de obra, para a minha carreira. E o aluno de pós-graduação, ele tem um interesse muito grande, já conhece isso, né, vive isso, e às vezes ir para o exterior, por exemplo, chegar em Portugal, igual você chegou a fazer os 2 cursos, né, mestrado e doutorado em Portugal. Então, eu queria saber, pergunta minha, como que um estudante de graduação ele poderia entender esses estudos, né? E aí você conta a sua história, mais ou menos aí puxando, né? Sua história de empreendedorismo, inovação, intervenção social, né? Que você estudou bastante e isso ajudou na sua carreira, né? Ou mesmo na especialização da sua mão de obra. E mesmo também quem quiser ir estudar fora, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito angustiante. Muitas pessoas ficam tristes, oportunidades e tudo mais, pensam em migrar, seja para voltar ou para nunca mais voltar. Então, assim, é um momento bem sensível nesses aspectos e os alunos começam a cogitar ainda mais questões e experiências estrangeiras, né? Então, eu queria saber desses 2 aspectos, como um profissional que está saindo da graduação, que esse estudo fora pode ajudar, como você fez, o que te agregou, e o estudante de pós-graduação também. Perfeito. Bom, não precisa nem dizer que eu recomendo, né? Assim, eu recomendo com certeza a quem puder, sempre uma experiência muito válida. Eu tenho alguns que já têm a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Desde de garoto e tal, seja para língua, para idioma. Depois tem a possibilidade de fazer a graduação, né, fora, ou fazer como eu fiz, né, a pós-graduação, né. De qualquer forma, uma experiência super rica. No meu caso, como o senhor colocou, né, eu sou aborígene da economia criativa, eu vim do direito, não queria trabalhar com processo, basicamente, então, obviamente, não poderia trabalhar com direito, né. E aí eu acabei arrumando para até uma área do direito, no caso, que era no Sebrae já, a questão das políticas públicas, né, relacionadas ao trabalho do Sebrae, né, a missão do Sebrae, que é promover o desenvolvimento também do país, né, e apoiar os pequenos negócios do país. O Sebrae ele tem esses dois lados, né, uma agência de desenvolvimento. A gente às vezes não sabe disso, além de uma empresa de consultoria, né, para pequenos negócios, ele é uma agência de desenvolvimento. Então, a gente tem uma unidade de políticas públicas que trabalha fazendo, digamos, um lobby do bem aqui no Congresso em Brasília, né, para promover, né, políticas públicas que apoiam os pequenos negócios, que apoiam o desenvolvimento econômico do país, né, a partir dos pequenos negócios. Então, a minha ligação com o direito no início foi essa, de trabalhar junto ao Congresso aqui em Brasília, né, construindo projetos de lei e tudo mais para apoiar, para criar um melhor ambiente para o pequeno negócio no Brasil. Aí vocês conhecem a lei geral, né, o microempreendedor individual,
eles foram nascendo desse esforço do SEBRAE junto ao poder legislativo, né, no Brasil. Só que aí, nessa pegada de política pública, desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, né, de territorial, enfim, a partir dos pequenos negócios. Obviamente com foco econômico, mas com impactos sociais também, né. E aí, nesse contexto de inclusão produtiva, né, que eu coordenava projetos de inclusão produtiva e tudo mais, eu cheguei na economia criativa, né, como estratégia de desenvolvimento, como potencial, né, de desenvolvimento de territórios. E aí, depois de ter feito algumas coisas, né, de pós-graduação em administração, por trabalhar no SEBRAE, e também de política, de ciência política, né, por conta dessa questão de política pública, eu então fui para intervenção social, inovação e empreendedorismo, exatamente buscando estudar a economia criativa em regiões urbanas de baixa renda, né? Então, Coimbra, a Universidade de Coimbra, né, eu coloquei para vocês, 1290, ela é uma das mais antigas da Europa, é muito bacana, eu gosto muito desse ar antigo, né? E eu fui num momento muito favorável, digamos assim, porque havia ainda uma equiparação dos alunos estrangeiros aos alunos portugueses. Em que sentido? Nas propinas. E aí vocês vão estranhar, né? É uma das palavrinhas que a gente brinca aí em Portugal, né? Porque, inclusive, eu conto o episódio para vocês, eu estava uma vez já no Brasil e ainda com algumas mensalidades, digamos assim, do doutoramento, né? Depois eu voltei para defender lá, e aí eu coloquei na minha agenda do trabalho no SEBRAE, para não esquecer, né, no Outlook lá e tal, pagar propina. Eu coloquei para lembrar, né, e aí tava um colega meu, assim, olhando no computador, um dia olhou, 11 horas está lá agendado para Israel pagar propina. Opa, peraí, vamos esclarecer e tal, porque propina em Portugal é o valor da Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma universidade pública, tá? Então ela é pública, mas mesmo sendo pública, há um valor a ser pago anual, que é a propina, né? E eu estava dizendo que a gente teve no momento havia essa equiparação, então o governo obviamente subsidiava, né? Como para os portugueses, e a propina, entre aspas ali, era em torno de 1.500 euros, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né, por ano, né. O que acontece é que isso caiu, né, recentemente, e aí o valor ficou diferente. Então hoje, se não me engano, foi para 7, 10 mil euros o valor anual, que mesmo assim eu achei bem interessante, porque depois que eu saí, a universidade buscou se abrir ainda mais e teve um boom de graduação, de fazer um pouco lá a graduação, né, essa questão das parcerias também entre instituição, né, quanto de fazer também tudo lá. Houve um boom de muito brasileiro indo para lá, né, mesmo com esse valor aí. Eu acho que, de repente, considerando também os valores para fazer graduação no Brasil, ainda compensa, mas de qualquer forma, eu acho que ainda pode ser viável para muita gente, né? E assim, é uma experiência fantástica, porque você vê outra cultura, você estuda, né, e se aprofunda em termos acadêmicos, sim, em outra cultura. No meu caso, né, foi uma oportunidade, inclusive, de resgatar muitas origens, né, da própria língua, da própria cultura que a gente tem hoje. Então, professor Robson, você tinha perguntado também sobre a questão da importância disso para depois do mercado de trabalho, eu acho, né? Eu acho assim que... Agrega, né? Agregação. Sim. No SEBRAE, né, que é onde eu estou empregado, estava empregado, eles tinham um programa de mestrado lá, um programa de licença, né, para o mestrado. Então, eu fiz o mestrado por meio desse programa, né, me licenciando para isso, e inclusive recebendo um apoio lá, por isso que eu não busquei apoios governamentais do Brasil, né, porque eu tinha esse apoio da instituição.
Então, assim, internamente me foi útil para crescimento de carreira, né? E também para, obviamente, aplicar o conhecimento nos projetos em que eu coordenava no Sebrae Nacional. Agora, mais do que isso, né, considerando que talvez eu não passe a vida toda dentro do Sebrae Nacional, abre mercado para diversas outras atuações, seja em inovação, seja em empreendedorismo, seja em intervenção social, que são essas frentes todas do caso do mestrado. E o doutorado já foi uma escolha mais minha mesmo, né? Em termos do emprego atual, da minha inclusão produtiva atual, o impacto é menor em termos de progressão de carreira. Algumas carreiras públicas, aqui no DF inclusive, e também no governo federal, o impacto até mais imediato, né, mais evidente em qualquer tipo de pós-graduação, né, doutorado inclusive. No Sebrae nem tanto, mas a minha questão do doutorado e também do mestrado no sentido também de agora me aproximar cada vez mais da docência, né, porque eu tive então no Sebrae nesse período, tive toda a minha experiência em Portugal e agora objetivando também um paralelismo, aí, um andamento conjunto aí com o aspecto acadêmico. E uma coisa interessante também, só para os alunos aí, professor Robson, que a gente tem a possibilidade de fazer o doutorado direto, né? Ou fazer o mestrado e o doutorado. No meu caso, foi um caso bem interessante, que eu tive, digamos, pode parecer estranho, mas eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas. Mestrado e doutorado direto. Por quê? Porque eu estava no mestrado, ok, então eu já estava nessa etapa inicial aí, só que lá em Portugal não há impeditivo para que eu entre num doutoramento em paralelo ao mestrado. Então o que eu fiz? No segundo ano do mestrado, enquanto eu estava escrevendo o que gerou esse livro aí, né, eu comecei a cursar disciplinas do doutoramento, ainda sem ser mestre, mas já doutorando. Então eu brinco que eu fiz um doutorado direto por ter iniciado o doutoramento sem ser mestre, né, entre aspas aí, mas obviamente depois tive o título de mestre e também o doutoramento na sequência, né? Só teve essa questão que eles andaram em conjunto durante um ano, né? Mas assim, eu estou à disposição para, acho que talvez aqui não seja o momento, mas estou à disposição para conversar com quem tem esse interesse, para de repente dar dicas mais pontuais. Hoje em dia se encontra muito blog, aí vlog de gente que está lá fora e dá dica até de custo de vida e papapá. Então, assim, os meus referenciais não estão tão atualizados, né, que eu já não estou morando lá, mas, assim, fico à disposição sobre caminhos burocráticos e essas questões todas. Agora, de forma geral, recomendo muito. É uma experiência fantástica e vale a pena. Obrigadão. É uma pergunta que sempre fazem, né? E essa pergunta tem sido repetida exaustivamente agora nos últimos tempos. Eu ouço uma ânsia maior sobre isso. Professor, eu agradeço muito a sua participação, né? Essa discussão que nós tivemos aqui, na verdade, uma conversa, um bate-bola, né? Algumas vezes eu até saí da tela né, no formato conferência, não ficar sozinho, mas eu acabei voltando para a gente conversar melhor. Tivemos algumas perguntas aí de pós-graduação e de graduação, né? A gente vai trabalhar para colocar lá na ficha técnica do vídeo, né, na descrição, os seus contatos, e a gente vai se aproximando, né, e tirando dúvidas. Quem tiver interesse em procurar o professor para estar conversando, é só me chamar também, né, vocês têm o meu contato e a gente medir esse encontro. Fico agradecido, gente. Ficamos por aqui. Um bom almoço a todos. Obrigadão, professor Israel, e nos encontramos. Até mais. Obrigado, abraço. Até mais.